Saúdo a todos com a preciosa graça e paz de Jesus, amém. Estamos orando com os salmos, e não faz sentido orarmos com os salmos se você não tiver a sua Bíblia em mãos ou ligada no seu smartphone, no Salmo 64, para juntos acompanharmos esta reflexão tão dura, mas tão importante, vinda da palavra de Deus. Para o veneno da língua, existe o antídoto da graça, a oração. E é exatamente essa mensagem que o Salmo 64 se dispõe a transmitir ao nosso coração. É uma coisa óbvia, e você sabe disso. O mundo em que nós vivemos, ele está lotado e cercado de pessoas, e infelizmente, muitas delas estão ou são desprovidas de uma qualidade fundamental e cara: o escrúpulo. Pode-se até esperar isso de alguém, mas você não pode exigir escrúpulo de uma pessoa, porque isso está ligado ao caráter, intrinsecamente ligado ao caráter. A vantagem, e o Salmo vai mostrar isso para a gente, é que existe uma forma muito clara e evidente de reconhecermos pessoas sem escrúpulos no nosso meio. E qual é a forma? Elas possuem uma língua afiada. Uma língua afiada que corta tudo. Eles se esquecem que ela corta tudo, inclusive boas relações com as pessoas. Mas não é só isso que a língua afiada, ela corta. Vilmar Leite, ele fala que a língua afiada, ela corta a fita que inaugura a discórdia. E é verdade, a língua afiada tem esse poder. Quer queiramos, quer não queiramos, existe uma verdade que serve para todos nós na face da terra. Quanto à língua afiada, ou nós somos, ou nós fomos, ou nós seremos vítimas dela. Ou você é, ou você foi, ou você será vítima de uma situação assim. E é justamente por isso que Paulo, quando ele escreve em uma de suas cartas a Timóteo, a segunda mais precisamente, no capítulo 3, ele fala que devemos tomar dois cuidados. O primeiro, evitar pessoas que tenham a língua afiada. E caso convivamos com elas, devemos nos afastar imediatamente delas, principalmente se elas tiverem aparência de piedade, ou se elas fizerem as suas maldades com a língua em nome de Deus. Paulo diz: afaste-se delas, não fique perto, porque uma hora ela vai te cortar também. E a melhor maneira de evitarmos ou nos afastarmos dela, o salmista vai nos mostrar no Salmo 64, fazendo duas coisas. Primeiro, clamando por proteção a nós, para que Deus nos livre de sermos vítimas deles. E a segunda, clamando por misericórdia a elas. E como que a gente faz isso? O salmista vai mostrar, clamando ou invocando a justiça divina. E tenta perceber o porquê disso. Olha, uma língua afiada não é só contra mim ou contra você o problema, ou o que falam, aquilo que falam e como falam, mas é contra muitas outras pessoas inocentes que estão em nossa volta, porque o inimigo, como Davi vai nos mostrar nesse salmo, ele conspira e causa intriga, porque isso é a sua especialidade. Ele é bom nisso, ele é PhD nisso. E nós temos então essas duas recomendações sobre o que fazer diante de uma língua ferina. Leandro Borges, ele é um cantor nacional que trabalha com músicas que falam de fato bem profundamente ao nosso coração, e ele entendeu esse princípio de como deve ser a nossa vida diante de pessoas inescrupulosas, e ele escreveu uma música nos dando um conselho. Olha o que ele disse: não conte os teus maiores sonhos a ninguém,
Não mostre a sua ferida para quem não tem o remédio para curá-la e forças para te erguer. Não, não, não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só para Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é feito para isso. É você e Deus. É no altar. E ele testemunha: quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram, são grandes demais para você. Quando falei onde queria chegar, me disseram, pare por aqui, não vá além. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse, vá em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse, prossiga, eu te fiz para ser um vencedor. Desde então, eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus e descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E ele conclui a música. Eu vou chorar para Deus, vou contra tudo para Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar para Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje, é Deus e eu, e mais ninguém. Nós não podemos esquecer que Deus age em nós por meio de pessoas especiais. Assim como existem a língua afiada, os inescrupulosos, aquelas pessoas más, existem pessoas boas, e graças a Deus por isso. Num mundo em que reina a desconfiança, sempre existirá alguém em quem podemos confiar. Guarde no teu coração, para o veneno da língua existe o antídoto da graça, a oração e uma boa conversa com a pessoa confiável. Sofrer com isso adoece, mas a Bíblia e os Salmos são remédios para a nossa alma. Davi, ele estava lutando contra isso, quando ele compôs o Salmo 64, que é uma resposta, ou uma conclusão em forma de oração, daquilo pelo qual ele estava passando. E nesse salmo, já vamos entrar nele, Davi está pedindo para Deus, para que o plano daquelas pessoas inescrupulosas e más, eles não fossem adiante, eles não prosperassem. Ele orou, Deus, não deixe que isso que estão falando prossiga, prospere e se conclua. Ele ora por isso, mas ele vai além. E essa é a lição que quer nos ensinar hoje. Ele vai além, implorando de forma imprecatória, para que aquelas pessoas fossem condenadas pelos seus atos ardilosos, condenadas diante de Deus pela maldade que eles faziam. É exatamente o que nós devemos fazer. No meio policial ao qual eu vim, nós costumamos usar uma frase que diz assim, a única coisa capaz de parar um homem mau e armado é outro homem, só que bom e armado. Da mesma forma, só a verdade tem o poder de cessar a mentira. Só a ação pode frear a omissão e só o amor pode combater o ódio. E Lutero disse algo que nós já sabemos: nós somos responsáveis não só por aquilo que dizemos, mas também somos responsáveis por aquilo que nós não dizemos quando estamos diante do mal e da injustiça contra alguém. Palavras têm poder, todo mundo sabe disso, ninguém duvida disso, e pessoas ruins sabem mais do que a gente, tanto que eles usam dessas palavras de mentira, de calúnia, como verdadeira arma de guerra. Aliás, tem um lado muito bom nisso. É justamente pelas palavras que você conhece o DNA de alguém. É justamente por aquilo que diz que você descobre qual é a paternidade dessa pessoa. Se ela é filha de Deus ou se ela é filha do diabo. Tem uma dupla que canta música gospel em estilo sertanejo, bem brasileiro mesmo, chamado Gauchinhos de Deus. E eles cantam uma poesia muito interessante sobre a verdade e sobre a mentira. Eu quero compartilhar com você. Eles dizem: a verdade e a mentira são grandes rivais.
Todas as duas são antigas, são de muito tempo atrás. Mentira passa e destrói, verdade chega e refaz. A verdade tem mostrado qual das duas pode mais. A verdade é irmã da paz e mora com a razão. A mentira é irmã da inveja, que mora com a solidão. O pai da verdade mora com a luz e a salvação. O pai da mentira mora com as trevas e a perdição. Mentira ficou contente e deu muita gargalhada, vendo a verdade na cruz, depois sendo sepultada. Mentira então pensou que tinha ganho a empreitada. Verdade ressuscitou, mentira foi derrotada. A mentira sempre será derrotada. Inimigos amam a mentira porque eles se alimentam dela, se satisfazem dela. Filhos de Deus, não. Os ímpios têm um caminho tortuoso, um caminho difícil, e nesse caminhar deles provocam tsunamis emocionais na vida dos filhos de Deus, e é exatamente isso que Davi está passando quando compôs o Salmo 64. Mas o lindo, Davi não tinha medo dessas pessoas, ele não as temia e muito menos duvidava de Deus, achando que Deus havia perdido o controle da situação. Davi não, Davi sabia que Deus permanecia fiel a ele. Você lembra dos salmos anteriores? Davi vinha de uma espiral emocional terrível, regada a tristeza, abandono, traição do melhor amigo, traição do filho dele, e ele também passava por muito medo. Humanamente falando, e a gente deve reconhecer isso, até o passado de Davi o condenava. O pecado cometido com Batseba era uma sombra que não se afastava de Davi em momento algum, e até o dia da morte. Davi se lembrava de uma sentença que gelava a sua alma, aquela dita por Deus através de Natã, que era um amigo de Davi, dizendo: Davi, você não morrerá, mas a partir de hoje, a espada jamais se afastará da sua família. Tudo condenava Davi, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo. A sua consciência o condenava, o seu complexo de culpa o condenava, seus inimigos e até amigos íntimos o condenavam, até filhos de sangue condenavam Davi, tudo condenava Davi, tudo, menos Deus. Deus não nos condena, Deus nos ama. Deus nos chama, Deus nos traz a uma vida completamente nova diante dele. Eu queria que você entendesse isso antes de passearmos pelos versículos desse curto salmo. Estarmos do lado certo da vida, do lado certo das batalhas, é sempre o que vale a pena, porque não importam quais tipos de mentiras tenham nos envolvido nelas, no final, como lemos aqui no verso, o justo vai confiar e se alegrar em Deus, tenha certeza disso. Mas estar certo, guarde isso, não significa ser impecável, ser perfeito. Estar do lado certo não é sinônimo de uma santidade plena, mas sim de ser um pecador consciente e perdoado. Spurgeon, grande pecador, deu uma dica que acalma nosso coração. Ele falou certa vez: quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. Quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você, eu, somos muito pior do que as pessoas pensam que somos. Nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Mesmo que a nossa consciência, mesmo que os remorsos do passado, que a culpa, que as lembranças ruins tenham esse poder de nos acusar, eu quero deixar com você uma verdade eterna que está lá em Romanos capítulo 8 e que o Armando Filho trabalhou isso em forma de canção. Ele diz: de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar.
e quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E olha que lindo, e saber que dele não lembra mais. Eu canto para a glória de Deus. E ele canta o quê? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Não só Paulo, não só o Armando Filho, da mesma forma, Davi estava muito confiante em Deus, mesmo diante das maledicências e ameaças que ele sofria, tanto que ele orou ao Senhor. Primeiro ele ora, declarando a ingenuidade das pessoas más, a ingenuidade deles em fazerem aquilo sem terem consciência do preço que pagarão por aquilo que estão fazendo. E é incrível como é verdadeira essa frase. Os maus parecem não ter verdadeira percepção da sua maldade. Eles sempre fazem a maldade justificando com as melhores das intenções. É incrível como pessoas fazem isso, e nós sabemos muito bem que existe um lugar que está lotado de gente com boa intenção, e esse lugar não é o céu. Davi primeiro ele ora, clamando proteção contra essas pessoas. E olha o que ele diz do versículo 1 ao versículo 6. Ouve-me, ó Deus, quando eu faço a minha queixa, protege a minha vida do inimigo ameaçador, defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão dos malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa, sem qualquer temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Tramam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o encobrem. Não sei se você percebeu, mas olha o que Davi está dizendo. Já no primeiro verso, ele usa uma palavra muito forte, ao pedir proteção para Deus, contra um inimigo terrível, cruel e com a língua ferina. Davi diz: eu estou perplexo diante da capacidade que o mal tem em fazer maldade, estou perplexo diante do que o mal faz contra as pessoas inocentes e boas pelo poder da língua. E o pior, o mal sempre se une a outro mal. Parece que pessoas ruins têm um imã que se atraem, uma atração nociva, e eles se unem para praticar essa maldade com as pessoas. Então o alerta que Davi faz, orando por proteção a Deus contra essas pessoas. Ele ora pedindo para que Deus nos proteja do sentimento de medo contra as atitudes dessas pessoas. Gente, é muito verdadeiro isso. O sentimento de medo, o terror, o pavor que sentimos de alguém é muito pior do que a própria atitude ruim que esse alguém possa fazer contra nós. O terrorismo psicológico, o medo, a angústia que tudo isso provoca é muito pior do que a própria ação em si. Não é à toa que a Bíblia, no Novo Testamento principalmente, está cheia de ordens do tipo: não temas. O temor, no sentido de terror, ele é pior do que a própria ação. Então o que Davi faz? Ele clama e ensina a mim e a você a fazer a mesma coisa. No medo, na dúvida, na angústia, grite para Deus: ouve-me, ó Deus, protege-me, Pai. E se a ofensa já aconteceu, ele fala: defende-me, Deus, eu preciso do Senhor, sozinho eu não aguento. Por conta própria nós não temos a força para isso. Lutero, quando ele compôs o hino Castelo Forte, que está no nosso cantor cristão, o hino 323, no meio do hino ele fala algo exatamente nesse sentido, quando ele diz: a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos
protegidos. E olha o clamor que ele faz: defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Descansa em Deus. Ele luta as nossas guerras, Ele luta as nossas batalhas, e Ele triunfa sobre cada uma delas. A língua ferina, a língua do inescrupuloso, ela só quer fazer uma coisa: difamar. Ela quer espalhar uma fama ruim, na intenção de arruinar, na intenção de anular, na intenção de matar a nossa honra, num ato de crueldade terrível. E o que a Bíblia nos ensina é que nós não podemos consentir com isso, não podemos aplaudir isso, não podemos concordar com quem age assim. Na verdade, o que nós temos que fazer é tomar uma atitude. Tem um poeta que diz assim: raro é aquele que se cala para não difamar, se ensurdece para com os boatos, mas se recusa a tornar-se cego perante a impunidade. Raro é quem se cala para não difamar. Raro é quem se ensurdece para os boatos. E mais raro ainda é quem se recusa a tornar-se cego contra a impunidade. E aqui cabe um alerta muito especial que o salmista também quer trazer ao nosso coração. Difamar alguém, prejudicar alguém, não resolve a nossa crise de consciência. Tanto que essa pessoa diz assim: difamar não resolveu a sua crise de consciência. Boas insônias para você. Língua ferina nunca resolve a situação. Os inimigos de Davi, como ele mesmo diz, eles afiavam a língua por pura maldade, como se usassem essa língua como uma arma, como uma flecha, como algo terrível para atingir as pessoas. E se você olhou com atenção o texto, ele está falando da covardia, porque eles agem às ocultas. Eles agem de maneira anônima, até para que na hora que forem descobertos, poderem colocar a culpa nos outros e tirarem a responsabilidade sobre eles. Eles eram sórdidos demais, como são todos os que trilham o mesmo caminho. O que Davi está falando para mim e para você? Ore para Deus te livrar destas pessoas, ou pelo menos, para Ele reduzir o número delas da nossa volta. Lembre-se, eles são habilidosos, poderosos, bons no que fazem, e fazer propaganda ruim a respeito de alguém, eles são fera. As palavras são afiadas e, como ele disse aqui no Salmo, são rápidas e mortais. Elas são como flechas atiradas contra a pessoa de maneira emboscada, ou seja, a pessoa nem sabe o que a atingiu, não sabe nem de onde veio, e de repente ela está ferida com isso. Deus não aceita esse tipo de comportamento de um filho dele. Deus reprova esse tipo de covardia. Eles eram tão maus que eles achavam que Deus não sabia de nada disso, que Deus não estava vendo, que eles podiam fazer os planos e Deus não tinha nada a ver com isso. Eram insolentes e zombavam da onisciência de Deus. Eles armavam os planos malignos e riam disso como se Deus não estivesse vendo, mas eles estavam errados demais. Como estão errados todos que pensam assim. Aí eu me lembro de um coro infantil que se cantava tanto para as crianças na igreja: o que você faz e o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. Sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo o que faz ou diz você. Depois daquilo, o rei de Israel, Davi era um homem fantástico. Ele mostra a reciprocidade divina para com as pessoas, sejam para os algozes, sejam para as vítimas. Existe uma reciprocidade divina. Versículo 7 até o 10, fechando o Salmo 64. Mas Deus atirará neles as suas flechas, repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles todos os que os virem.
todos os homens temerão, proclamarão as obras de Deus, refletindo no que Ele fez. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. A fé de Davi dominava as suas preocupações de um jeito lindo demais. Veja bem, não é errado se preocupar com as coisas. Somos humanos, nos preocupamos. O errado é sermos dominados pelas preocupações. O que fazer então? Apresente a Deus todas as suas preocupações. Experimente o alívio terapêutico que o falar com Deus traz ao nosso coração. Demonstre fé, descanse no cuidado de Deus como Davi fez. Lembre-se disso, olha, para o veneno da língua existe o antídoto da graça, a oração. Nunca se esqueça que o veneno que os maus destilam vai ser contra eles mesmos, mais hora menos hora. E se a língua deles enviar uma flecha afiada contra você, Deus manda uma chuva de flechas sobre eles, como se fosse uma espécie de um contragolpe terrível e mortal, avassalador sobre a vida de cada um deles. Você quer saber quais são essas setas, essas flechas que Deus manda contra eles? Catástrofes, doenças terríveis, derrotas, tantas coisas ruins vêm sobre essa vida. Parece existir mesmo uma lei da semeadura, uma lei da ação e reação. As suas línguas servem de armadilha a eles mesmos e se tornam motivo de desprezo quando eles são desmascarados. Eles caem e tropeçam publicamente no próprio erro. É duro, mas é muito verdadeiro o que Davi vai ensinar no final desse salmo. Os justos, os filhos de Deus, os crentes, devem glorificar a Deus, primeiro pelo amor e misericórdia em cuidar de nós, mas também pela extrema justiça ao punir os maus. Por isso, no verso 9, todos os homens temerão quando a mão de Deus agir sobre os maus. A justiça, aprendemos isso nos bancos da faculdade de Direito. A justiça tem vários perfis, mas um deles é a prevenção. Quando a justiça é feita, ela previne que outros pratiquem o mesmo mal. Um sentimento brota no nosso coração quando vemos a justiça feita, que é regozijar em Deus, se alegrar em Deus, porque Deus vigia e cuida de nós, e a prontidão de Deus em nos socorrer é algo que deveríamos agradecer todos os dias da nossa vida. E eu termino afirmando algo a você: Deus ama a verdade, porque só a verdade constrói. Só a verdade cura, só a verdade salva. E a Vanilda Bordieri, ela tem uma frase em uma das suas músicas que é assim: a verdade é que Deus ama a verdade, e a sinceridade agrada o seu coração. Não tem mentira santa e nem mentirinha do bem. Mentira é mentira e nunca vai abençoar ninguém. Eu vou ler de novo. A verdade é que Deus ama a verdade, e a sinceridade agrada ao seu coração. Não tem mentira santa e nem mentirinha do bem. Mentira é mentira e nunca vai abençoar ninguém. Escolha um lado na vida e prefira ser vítima a vilão. Descanse nessa certeza. Para o veneno da língua existe o antídoto da graça, a oração. Amém? Feche teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos livrado, Deus, de tantas e tantas formas de maldade que estão à nossa volta. Assim como o Senhor protegeu e livrou Davi por meio do clamor e da oração, o Senhor também, Deus, tem nos livrado em tantos momentos difíceis das nossas vidas.
Então, primeiro, Deus, eu te agradeço por isso, Pai, e ao te agradecer, eu peço, Deus, que o Senhor renove em nós a proteção que vem do céu, a proteção, ó Deus, dado pelo teu Espírito Santo, pelo anjo do Senhor acampado ao nosso redor. Obrigado, ó Deus, por cuidar de nós como seu povo, como sua família, como seus filhos, e obrigado por fazer isso, ó Deus, de um jeito tão especial. Mas da mesma forma, ó Deus, que te agradecemos, nós clamamos pela justiça do Senhor, Pai. Justiça, ó Deus, que deve ser feita sobre a vida, Deus, do ímpio, do inescrupuloso, daquele, ó Deus, que afia a sua língua como seta, para ferir, Deus, o justo e inocente. Que o Senhor, em sua misericórdia, Deus, os atinja, os corrija, Deus, e traga transformação à vida deles, ó Pai. Que a boca que hoje amaldiçoa seja vaso em tuas mãos para abençoar amanhã, Senhor. Que o Senhor, Deus, com muita graça, possa atingir esses corações, ó Pai, e trazer a transformação tão maravilhosa que um dia nos alcançou. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo desafio, pelo livramento. Obrigado, ó Deus, por sentirmos o teu amor de uma forma tão real por meio da tua palavra revelada. Guarda-nos assim, Deus, em todos os ambientes que nós frequentarmos, ó Pai. Cuida de nós sempre de uma maneira especial, Deus. E não permita, Pai, que nunca em nossa vida nos tornemos vilões na vida de alguém. Não permita isso, ó Deus, mas ajude-nos, ó Pai, a evitarmos o mal e, se cairmos nele, voltarmos os olhos à cruz e clamarmos pela tua bondade e misericórdia. É o que nós pedimos, ó Deus, com muita sinceridade, em nome de Jesus. Amém e amém.